Olá, bom dia, tudo bem? Tudo na paz? Espero que esteja aí tudo na paz de Cristo Jesus, né? A paz que excede todo o nosso entendimento. Então, a paz de Cristo, ela não é a paz que o mundo dá, né? É uma paz que vem do coração, né? Vem da nossa interioridade, né? E que não depende das circunstâncias, né? Porque o mundo oferece uma paz, né? Mas é uma paz que é baseada em circunstâncias, né? Em se tá tudo bem, se tá tudo certo, né? Aí tem uma paz, mas é uma paz relativa, né? Uma paz que não dura, né? É uma paz que não é absoluta, né? Mas é relativa. Então, eu gostaria de estar aqui, né? Pensando aqui, meditando um pouco aqui na palavra do Senhor. O texto, né? Tá lá em Hebreus capítulo 11, que fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, né? Então, a gente já vê por aí, né, que vamos falar um pouco aqui sobre fé, né? Porque hoje é uma coisa muito recorrente, né? Questão de fé. E às vezes a gente não faz uma separação, né? A gente mistura tudo, não é? Mistura tudo. E aí às vezes a gente acaba confundindo o quê? Crença com fé, né? Que não tem nada a ver. Crença, não falta crença, né? Não falta crença hoje. Porque se a gente parar para pensar, a pessoa ela pode estar lá fazendo tudo de errado, né? Tá lá no mundo do crime, vamos supor, vamos usar aqui um exemplo aqui, o cara tá lá, ele tá traficando, né? Tá lá defendendo o ganha-pão dele lá, tal, né? E ele tem uma crença verdadeira, né? Que Deus está com ele, né? Que Deus está com ele, que Deus vai dar vitória para ele sobre todos os inimigos dele, não é? Tudo que vier contra ele, Deus vai guardar ele e vai dar, né? Vai proteger ele, né? E vai dar vitória para ele. Então isso é uma crença, né? Mas talvez na cabeça da pessoa isso é fé, né? Então não falta crença, né? E não falta fé, que nós às vezes confundindo, né? Vamos confundindo fé com crença, né? Então por isso que não falta crente hoje, né? Não falta crente, o mundo tá cheio de pessoas crentes, né? Pessoas que têm crença. E até uma crença realmente que aquilo move a pessoa, né? Que aquilo a pessoa vive movido pelas suas crenças, não é? Então não falta crença. Por isso que não falta crente no mundo, né? O que falta hoje no mundo? Falta justo, né? Porque tem uma grande diferença entre crentes, né? Que a pessoa que os crentes que eu falo, eu não estou falando no sentido religioso, não, estou falando no sentido geral, né? Porque a pessoa tá lá fazendo tudo de errado lá, né?
nas suas correrias, né, nas suas, né, e a pessoa tem uma crença que ela tá fazendo certo, né, na cabeça dela, e ela tem uma crença que Deus está com ela ali, tá? Que Deus vai dar vitória para ela, né? Vai fazer com que ela prospere naquilo que ela está fazendo. E talvez a pessoa não esteja fazendo nada de bom, né? Esteja fazendo nada de bom ali, mas ela tem uma crença. Então essa questão, né, de crença, fé, né? Porque a Bíblia fala que quem que vive da fé é o crente, né? É a pessoa que tem uma crença, a pessoa que acredita, não, né? É a pessoa que crê, né? Que crê. E esse crer, isso fala de quem nós somos, não é? Isso fala da nossa essência, isso fala da pessoa que nós somos. Isso fala das nossas convicções. Então, a Bíblia, né, fala, Paulo, né, falando, porque tudo, né, que está escrito na Bíblia é para o nosso ensino. Então, por que que nós temos várias cartas, né, do apóstolo Paulo? A maioria do Novo Testamento, né, foi escrito por Paulo. E a maioria são cartas, né? Paulo não estava lá escrevendo lá um tratado teológico. Paulo não estava escrevendo né? Ele não estava escrevendo um livro, ele não estava escrevendo nada disso, ele estava escrevendo cartas, né, para as igrejas, para as pessoas ali que caminhavam com ele, né? E na trajetória dele, na trajetória do Paulo, tudo, a gente vai vendo que Paulo, ele vivia, né? Primeiro ele ia lá e vivia, depois ele ia lá e ensinava, né? Então, era vida, né? Era vida. Ele não estava ali, né, ensinando o que ele não vivia, ele estava vivendo e ensinando. Então, quando ele vai lá e escreve, né, que está lá em Romanos, depois você procura aí o versículo, eu não lembro agora, mas está em Romanos, né, que Paulo fala que o justo, né, o justo viverá da fé, não é o crente. Não é quem acredita, não é quem tem uma crença, mas é o justo. E aí a gente vai entender o que é justo, o que é a pessoa ser um justo, né? O justo é o que pratica a justiça, não é? Foi isso que Jesus ensinou, falou, busquem o reino de Deus e a sua justiça. Então, o justo, ele está, né, vivendo isso, né? Colocando o reino de Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas e buscando a justiça. Então ele não está trabalhando em cima de um direito, né? Ele não está, a caminhada dele não é em cima de um direito, não é em cima de algo que ele acha que recebeu e que agora ele vai ficar agradecido, tal. Não é nada disso. A justiça é a gente realmente repartir, não é? Repartir. Por isso que a fé, ela só é fé verdadeira quando ela é mútua, né? Por isso que nós lemos aqui, a minha tradução, né, da Bíblia aqui, talvez outras traduções estejam um pouco diferentes, mas a minha, mais antiga, ela fala isso, né? Que a fé, olha, a fé é o firme fundamento, né? Quer dizer, um fundamento, né? Um firme fundamento das coisas que se esperam. Então, como que a gente tem um firme fundamento daquilo que a gente espera? Como que a gente vai ter esse firme fundamento, né? Isso fala de uma convicção, isso fala de algo inabalável. Como que a gente vai ter isso? E aí ele fala, vai falando aqui, ó, na sequência.
das coisas, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quer dizer, é o fundamento. É o firme fundamento daquilo que, das coisas que se esperam, né? A plena convicção daquilo que eu espero, né? E a prova das coisas que eu não vejo. Então, isso fala o quê? Do conhecimento. Isso fala do nosso conhecimento. Isso fala de nós termos os nossos pés firmados no invisível, né? No espiritual, no conhecimento que nós temos de quem? De Deus, né? Do nosso Pai agora. Isso é a convicção, a plena convicção de quem nós somos. Isso fala da nossa identidade, isso fala da nossa natureza e do nosso propósito, porque na sequência do texto nós vamos ver que aí o escritor aos Hebreus, ele vai falar, ele vai fazer essa comparação com o quê? Com a criação do mundo, né? A criação das coisas visíveis. Quer dizer, ele fala que, da mesma forma que a fé é o firme fundamento das coisas invisíveis, o mundo também, as coisas visíveis, elas foram feitas das invisíveis, e não o contrário, né? E não o contrário, porque às vezes a gente tem uma tendência de achar que o visível, né, as coisas que a gente faz, as coisas criadas, né, as coisas que a gente vê, que vai definir o que? O espiritual, e não o contrário. Não, é o contrário. O invisível, né, o invisível é que vai definir o nosso espiritual, que vai realmente dar sentido às coisas visíveis, porque a palavra fala, né, aqui, ó, a sequência do texto, porque pela fé, porque por ela os antigos, né, versículo 2, porque por ela, né, tá falando por ela a fé, né, por ela os antigos alcançaram testemunho, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, né? Então ela vai falar, ó, que os antigos, né, alcançaram testemunho por essa convicção, né, por essa certeza, por esse fundamento, né, pelo conhecimento de Deus, né, pelo conhecimento e pela revelação, né? Então eles alcançaram testemunho por isso. E aí ele vai na sequência que fala que pela fé, né? Pela fé eu tenho a convicção de que tudo que eu vejo, o mundo, as coisas criadas foram feitas pela palavra de Deus e foram feitas da onde? Das invisíveis, né? Isso fala que o que é permanente é o invisível, né? Aquilo que não está no nosso aparente, né? Mas está no invisível. Então, a fé, ela é a plena, né? A plena convicção de quem eu sou como filho. É a plena convicção do conhecimento. Por isso que Jesus fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é no conhecimento, né? No conhecimento que nós vamos tendo do nosso Pai, pela revelação do seu Espírito, e que nós vamos compartilhando, né? Vamos entregando esse conhecimento a todos, né? A todos que queiram receber e os que não quiserem receber, mas nós vamos estar realmente andando por fé, né? Quando estivermos compartilhando, entregando, né? É o que eu estou fazendo aqui, né? Estou compartilhando, estou entregando o conhecimento, né? Que
o Pai, né, pela sua graça e misericórdia, né, tem revelado, né, através de mim, através da sua palavra, e que isso não é exclusivo para mim, não. Isso é para todos, né? Para todos que queiram receber. A todos que realmente queiram receber, que queiram conhecer, né? Realmente, quando a gente entra no conhecimento, a gente vai sendo libertos, né? Vamos sendo libertos de todas as nossas crenças, de tudo aquilo que a gente acredita, né? E a gente vai sendo liberto para realmente entrar no invisível, né? Que é o fundamento, em tudo aquilo que Deus, como Pai, quer revelar a nós, né? Como os seus filhos, né? E revelando a nós, nós vamos revelando aos outros, e tudo isso é para a comunhão, né? Para a comunhão do Espírito, que venhamos a manter, né, o vínculo da paz, pela unidade, né, do Espírito e de todos nós. Amém? Então fica aí com essa palavra aí, né, que Deus, nosso Pai, fala aí ao seu coração. Cada paz.